Então, ela não tem esse progresso de forma nenhuma. Daí que nós não podemos apenas acreditar. É preciso, sobretudo, compreender aquilo em que a gente acredita. Quando nós compreendemos aquilo em que nós acreditamos, nós alcançamos a fé raciocinada. E o uso da razão para questionar a fé, muitas pessoas até falam, mas questionar a fé não se questiona. Questiona sim. O uso da razão para questionar a fé solidifica a nossa fé. Cada vez que nós questionamos e que nós conseguimos compreender aquilo que nós acreditamos e aceitamos aquilo como verdadeiro, nós estamos fortalecendo a nossa fé, tornando a nossa fé inquebrantável. Então, é a diferença, olha aí, a fé cega, né? É aquela que aceita sem verificar, ela é baseada na imposição, por isso choca-se com a razão, causa o fanatismo, é frágil, se destrói, retira o livre-arbítrio e o raciocínio quando ela se impõe e acaba causando a incredulidade, quando também se impõe. Então, nós vemos que a fé cega é assim, a fé vai para um lado e a razão para o outro, elas não andam juntas. Já a fé raciocinada, ela é uma crença baseada na razão, na compreensão dos fatos, sempre confirmada pela ciência, pelo progresso, né? Pelo progresso da ciência, sempre se apoia nos fatos, na lógica, admite comprovação e por isso solidifica a fé. E aí, nesse caso, ela também vence a incredulidade. Naturalmente que todas as religiões pretendem estar de posse da verdade, porque prescrever fé cega em matéria de crença é confessar a própria incompetência de comprovar que a pessoa tem razão, né? Então, ninguém preconiza a fé cega para um ponto de crença. Outra coisa em relação à fé e que nós temos que observar até também como uma característica da fé é que a nossa fé nunca deve ser uma fé passiva, né? Aquela fé que cruza os braços e reza o dia inteiro pensando que isso é cultivar a fé. Não é, né? A nossa fé deve ser uma fé ativa, lembrando as palavras de Tiago: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura poderá essa fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, aquela pessoa que pensa que só acreditar em Deus vai garantir para ela um lugar no paraíso, vai ter uma grande decepção. Para nós termos um lugar junto aos bons espíritos, nós precisamos arregaçar as mangas, né? Com humildade, paciência e fazer muita caridade, mas não é pouca caridade não, é muita caridade. É preciso lembrar, gente, que em questão de fé, a gente não recomenda e nem impõe fé para ninguém, né? Ela não se impõe, a fé se adquire. A fé é uma conquista das criaturas.
Muitas pessoas dizem: ah, eu gostaria tanto de ter mais fé. Eu admiro a pessoa tal, ela tem tanta fé. E as ocasiões, as oportunidades para que essa fé desenvolva naquela pessoa estão ali ao redor dela o tempo todo e ela se recusa a ver. Muitas vezes por comodismo, outras vezes por negligência, porque ela já está ali naquela zona de conforto, que ela não quer sair de jeito nenhum, porque muitas vezes, para cultivar a fé, ela vai ter que mudar de algumas atitudes, e mudar atitudes dá trabalho, tem que ter disciplina. Então a pessoa muitas vezes opta por continuar como está, porque acha que mudar realmente dá muito trabalho. Não é interessante. E é interessante notarmos que algumas pessoas desenvolvem a sua fé com muita facilidade, denotando que aquelas pessoas já fizeram algum progresso antes, que elas já trouxeram alguma crença, algum conhecimento. Outras pessoas, só com muito trabalho, com muita dificuldade, é que elas vão começar a entender as suas primeiras verdades espirituais. A história do Einstein com o professor é um exemplo claro. Einstein era uma criança que mostrava uma verdadeira fé raciocinada, sinal de um progresso muito grande já realizado. E o professor, ao contrário, um adulto com uma demonstração de um espírito ainda infantil em matéria de crença, em matéria de religião. É um sinal evidente, então, de que todo conhecimento dele também está para ser feito.